Boa tarde, comunidade da TV 247. Agora sim, a gente teve um probleminha aqui na entrada, porque a entrada da Denise estava em conjunto aqui com a abertura do programa, a gente já vai resolver, mas agora no programa correto. Hoje eu entrevistando o Rui Costa Pimenta, peço para todas as pessoas, primeiro desejando aqui boa sexta-feira, peço para todas as pessoas continuarem com a gente, compartilhar essa live. Se possível, tornar membro do canal brasil247.com/apoio ou um pix@brasil247.com.br. Peço também para que votem no Prêmio Best. E quem tiver no X ou no Facebook, em algum momento, venham para cá, compartilhe essa live por aqui, porque é muito importante. Hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Já vou aqui, estou só esperando aqui o Rui, ele está entrando. Assim que o Rui entrar, eu já coloco aqui na nossa tela, já está tudo certo. Então, dando boa tarde aqui para o Denis Navarro, seja bem-vindo. Boa tarde para o Rafael, Cristina Lemos, Rodrigo Batista, que já deixou aqui um superchat. Vou passar depois aqui, viu, o Rodrigo, para o Rui, né? Ele fala se Lula está perdendo o bonde da história. O Luiz Pucinado, seja bem-vindo também. Ilka Oliveira, sou eu. Léo Bourbon, boa tarde, TV 247. Já vou trazer o Rui. Boa tarde, Rui, seja bem-vindo. Como vai? Seu áudio está fechado, Rui. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem aqui, você? Tudo bem também. Olha, o Léo Bourbon já está também desejando boa tarde para você, com a sua sóbria análise política, e boa tarde aos internautas. O Marco Arro também está dando boa tarde para você e para mim. Rui, seja muito bem-vindo. Rui, vamos... e o Irani falando o melhor de todos, né? Viva Rui Costa Pimenta. Muito bem. Já tem até um superchat, viu? Vou começar aqui. O Rodrigo Batista falou assim: Lula está perdendo o bonde da história? A gente vai tratar também sobre a questão, né? Vamos falar sobre o governo Lula. Quer responder esse superchat de uma vez, Rui? Uhum. Eu acho que é uma maneira de expressar o problema. O que acontece é o seguinte: a política do PT ela sempre teve uma ambiguidade, né? Um pé no nacionalismo, um pé numa série de mitos políticos do imperialismo, democracia, ONU, ordem internacional. O PT sempre, o Lula particularmente, né, sempre defendeu essas coisas e tal. Então, o PT ficava num jogo de equilibrismo, ora lá, ora cá. O problema desse jogo de equilibrismo é que, num determinado momento, a situação ela se polariza, ela se radicaliza e essa margem de manobra para o equilibrismo diminui. Né? E, infelizmente, o Lula foi pego numa situação em que ele, por uma série de circunstâncias, inclusive a própria política dele, está sendo obrigado a se apoiar sobre o imperialismo, o que é uma política equivocada e que pode terminar esgotando o PT como partido de esquerda no Brasil. Perfeito. Inclusive, a gente vai trazer outros temas que, de alguma forma, vão se interrelacionar com essa questão, né, do Lula, e sobretudo por conta, né, dessa semana no Congresso Nacional, a forma como, né, alguns aliados do governo saíram ali, né, do governo, já tentando propor ali uma chapa para 2026. O Lula também teve que liberar ali, né, também uma emenda PIX. Nesse sentido também, né, Rui? É um acordo que em todo momento eles são tragados pelos interesses. Agora, né, uma extrema-direita, de um centrão, a extrema-direita, a gente não tem nem como classificar, né, esse bloco. Não, esse bloco, ele é o bloco ligado ao imperialismo, né? Perfeito. A extrema-direita, propriamente dita, é o bolsonarismo. É uma parte do PL, né? Talvez um pedaço pequeno de outros partidos também. Mas União Brasil, PP, isso tudo são partidos ligados ao imperialismo, tá? Que são os partidos que estão articulando aí a candidatura do Tarcísio, né? Então, eu acho que começou um movimento mais agressivo no sentido de que é preciso se colocar contra o governo Lula, tá? Acho que o governo, a partir de agora, vai enfrentar muita dificuldade.
vão diminuir os aliados, a oposição a ele vai ser mais explícita. Alguns partidos já falaram que vão sair do governo, né? Mas eles não saíram ainda porque eles querem continuar gozando das benesses dos ministérios do governo, que é uma política que mostra também a fraqueza do governo, né? O governo está lá numa negociação muito difícil com eles. Isso daí me parece que é tudo muito natural, né? A condenação do Bolsonaro vai acelerar esse processo. Perfeitamente. E a gente já vai estar, então, a partir dessa perspectiva política para a gente fazer a análise da semana, que foi o julgamento desse núcleo duro do Bolsonaro, né, o núcleo 1. Como é que você viu? Eu passo para você tentar entender o que está acontecendo, porque uma coisa que, pelo menos por parte dos advogados, todos tiraram, né, os seus clientes e todos responsabilizando de alguma forma apenas Bolsonaro, não é contigo. Eu não sei o que significa essa atitude do pessoal, né? Pode ser uma tática também, sei lá. Sim, pensei nisso, né? Nesse sentido mesmo. Uma maneira de eles tirarem o corpo fora, o Bolsonaro seria anistiado, né? Esse tipo de coisa. Não sei. Como não há uma reação muito negativa do bolsonarismo, dá a impressão de que é uma manobra. Agora, julgamento é ser muito generoso, né? Isso não é um julgamento. Isso é um circo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. Não é que a gente sabe agora. A gente sabe já há meses, né? A gente sabe que o Bolsonaro vai ser condenado. O homem está condenado já. E não é porque aí vai aparecer sempre aquele gaiato que vai falar, não, mas é porque as provas são abundantes e tal. Não. Ele vai ser condenado porque o processo todo é para condenar o Bolsonaro. Né? E a condenação do Bolsonaro tem objetivos eleitorais. Agora, eu acho que o circo é escandaloso. Né? O advogado de defesa do Bolsonaro foi muito claro ontem em falar que a defesa não teve acesso ao conjunto das declarações e documentos do processo, que é uma coisa completamente escandalosa. Segundo, ele falou que quando eles receberam uma parte das coisas, era um volume tão grande e o tempo era tão pequeno para ver que não teve como analisar essas questões. Então, quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Uma coisa ridícula. É que a burguesia, o grande capital quer condenar o Bolsonaro por motivos eleitorais, para controlar a situação política também. A esquerda embarcou nisso. A esquerda acha que a luta contra o bolsonarismo aqui é uma espécie de guerra, é uma espécie de batalha de Stalingrado, né? Que mostra a falta de realismo do pessoal. Isso aqui não é nenhuma batalha de Stalingrado, isso aqui é um processo farsa. E não vai dar o resultado que eles estão esperando. Vai dar o resultado que o grande capital está esperando, que é tirar o Bolsonaro da eleição. Se derem, porque a rebelião no Congresso lá foi meio um sinal agudo de crise, né? Então, vamos ter que ver, né? Como se diz, né? Nos cassinos, o jogo está feito. Né? Agora é esperar o resultado da roleta. Agora, essa articulação do Tarcísio também, não é, Rui? Colocou ele, e olha, né? Imagina, quando o Estadão. E aí, esses interesses do Estadão chamam a atenção do Tarcísio, que ele assim, como é que eu vou te apoiar, caramba? No momento em que você vai contra essas determinações do establishment, pelo menos dentro dessa lógica. E as questões também ligadas a toda essa operação, mega operação que ocorreu em São Paulo. Quando ele disse ali, né, que ele não confia na justiça, e isso foi o ponto para ele ser, né, altamente criticado, né? E aí coloca mais uma vez em xeque essa situação que a gente vive, né?
desse descrédito por parte, né, com relação ao judiciário, né? Bom, eu acho que esse negócio do Estadão e tudo tem muito jogo de cena, né? Por exemplo, Sim. como é que nós devemos interpretar a ação do Tarcísio? O Tarcísio ele foi denunciado pelo filho do Bolsonaro. Vazou aí a informação de que o Eduardo Bolsonaro é totalmente contra a candidatura dele. Quer dizer, há uma resistência no bolsonarismo à candidatura do Tarcísio. O Tarcísio ele viu a oportunidade de se recuperar, aparecendo como grande defensor do Bolsonaro, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que foi uma jogada muito bem pensada da parte do Tarcísio. E não acho que isso aí muda a relação dele com os poderosos, aí, tipo o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, nada. Não acho que muda, não. Acho que o pessoal entende que a situação é uma situação complicada e que ele precisa agir de maneira mais radical se ele quiser manter o apoio do Bolsonaro. Porque vamos ter claro, sem o apoio do Bolsonaro, o plano Tarcísio não existe. O Tarcísio não tem voto para enfrentar o Lula, por exemplo. E como você vê a relação do Kassab nessa história, Rui? Ele apoia esse plano. Tá. Na minha opinião, toda a grande burguesia apoia o plano Tarcísio. Mas o Kassab sem Bolsonaro, né? Esse Tarcísio, ou o Tarcísio com esses votos cooptados ali do bolsonarismo? Não, todo mundo sabe que o Tarcísio precisa do voto do Bolsonaro. É, né? Mas eles acham o seguinte, que bom, primeiro que o voto do Bolsonaro indo para o Tarcísio é uma vitória do grande capital. Né? O Bolsonaro empresta a popularidade dele a uma figura que vai ser um desastre político para o Bolsonaro se o Tarcísio ganhar. Né? O Bolsonaro vai ter que fazer muita coisa para se livrar do desastre que vai ser o governo Tarcísio. Basta a gente ver o que está acontecendo com o Milei na Argentina. Né? Não é fácil essa operação. O bolsonarismo também. O Bolsonaro é como o Lula também. A política dele é ambígua. Né? É um pé lá e um pé cá. Ele não quer dar a entender para o pessoal dele que ele é um privatizador de toda a economia nacional. Não quer dar a entender isso aí. Né? Ele é um político que precisa de um apoio popular. Então não pode ter uma política neoliberal selvagem. O Tarcísio vai colocar em prática essa política neoliberal selvagem se ele ganhar a eleição. Então o Bolsonaro também vai... Né? Não sei o que ele vai fazer, porque ele pode também, sei lá, no primeiro mês do governo Tarcísio, falar que ele foi traído, que o Tarcísio é um sem vergonha e tal, qualquer coisa do gênero. Também tem essas manobras. Né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, o plano Tarcísio tá indo bem. Não? A burguesia ela é sábia, ela está colocando no bolso a esquerda e ao mesmo tempo. E o Tarcísio, ao mesmo tempo, também sabe que ele não pode, né, conseguir efetivamente essa anistia, porque se conseguir, ele, né, e obviamente ele votaria, né, com os direitos políticos, ele seria um candidato a concorrer com ele. Né? Então ele tem que ir até uma certa medida, pelo menos a impressão que dá é essa, né? Eu te apoio, mas eu tenho que me cuidar. Né? Ele tem que parecer sério o negócio, né? Tem que parecer sério que ele está a favor da anistia. Por isso as declarações são muito fortes, o Estadão reagiu e tal. Mas eu acho realmente que ele não quer anistia. Ou, se ele conseguir anistia, o Bolsonaro, de qualquer maneira, tem que ficar fora da eleição. Eu não sei, aprova uma anistia onde a inelegibilidade do Bolsonaro é por 6 anos, vamos supor, ele não vai preso, esse tipo de coisa. Mas fica fora dessa eleição, que é o objetivo central. Exato. Agora, vamos até puxar a partir disso, porque agora a gente tem uma notícia que teve uma ala do PL que, inclusive, defende tirar o Jair Bolsonaro dessa anistia. Então, ocorreu uma apuração, inclusive, acho que foi na CNN,
e revela que esse grupo, né, acredita que a não inclusão do Bolsonaro, né, nessa minuta facilitaria a aprovação do projeto para beneficiar os condenados. Tem a ver com isso, então, né, vamos salvar, mas vamos salvar quase todo mundo e vamos ficar ali com o apoio político do Bolsonaro? Bom, essa ala que, também, né? a ala que quer anistiar o pessoal do 8 de outubro, do 8 de janeiro, mas não quer anistiar o pessoal, o Bolsonaro, é uma ala que quer esvaziar o projeto de anistia para o Bolsonaro. Isso daí eu acho que é uma posição, né? Pode ser um jogo também. Né? Uns vão pela anistia, outros ficam contra, no final das contas sai um negócio meio a meio, né? Meio mussarela, meio calabresa. É possível isso daí. O problema, o que é interessante na situação política, eu acho que muito pouca gente aprecia isso, é como a burguesia, o setor da burguesia mais ligado ao imperialismo, eles, sem ter nenhuma força popular, eles manipulam a situação com uma habilidade surpreendente. Tá? Eles conseguiram fazer a esquerda toda apoiar a condenação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro seria o apocalipse divino contra o Brasil, e aí eles apoiam a condenação do Bolsonaro, daí o Bolsonaro apoia o Tarcísio e pá, leva lá, o Tarcísio é eleito presidente da República. É uma coisa assim que você fica boquiaberto de ver como o pessoal pode ser tão ingênuo, né? Na história da França tem um episódio, acho que é com Luís XIII, né? Que a mãe dele é regente e tal, então tem toda uma articulação dentro da corte para o pessoal tomar o poder, né? E no final acaba que os que ajudaram o Luís XIII a tomar o poder, eles também perdem. Então o pessoal fala assim, é a jornada dos tolos, dos enganados, né? Journée de dupe. É o que nós estamos vendo aqui. Né? Nós estamos vendo aqui e a esquerda que está fazendo papel de besta. Rui, tem uma pergunta da Edna Costa, que ela falou, Rui, com a anistia, o Bozo ele concorreria à eleição de 2026. Então, Lula vai ganhar, como você sempre disse, né, que Lula ganharia se fosse com Bolsonaro. Como é que você... Primeiro, que eu não vejo essa possibilidade do Bolsonaro concorrer. Não sei se você concorda, né? Mas como é que ficaria nesse caso? É possível, mas eu acho muito difícil nesse momento. Difícil, né? Uma coisa, veja, vamos nos basear nos dados concretos da situação. Bolsonaro será condenado. Está condenado já. Está tendo uma discussão lá e o STF vai procurar conseguir a condenação maior possível para ele. Então, isso aí é dado. Aí, o pessoal teria que conseguir uma anistia para o Bolsonaro agora, que eu acho difícil. Não acho que haja um consenso para essa anistia agora. Né? Os partidos do Centrão aí vão manobrar, mas não vão aprovar a anistia do Bolsonaro. Aí a burguesia vai apoiar um candidato que será apoiado pelo Bolsonaro. Bolsonaro ele vai ficar totalmente encurralado aí. Ele vai apoiar o candidato em troca da anistia futura. Aí você tem eleições, a direita vai aumentar o seu poder no Congresso Nacional, inclusive a direita bolsonarista, todo mundo já tem essa previsão. Se o Tarcísio ganhar, Bolsonaro será iniciado depois da eleição. Esse é o quadro mais provável e é o que a burguesia está planejando, né?
Nós vamos ter que ver como é que eles vão fazer com o Lula. Se o Lula vai concorrer. As questões são se o Lula vai concorrer ou não. Se o Lula não concorrer, pode esquecer vitória do PT, pode esquecer. O pessoal tem umas ilusões assim. A gente viu esse filme com o Haddad. Na época nós falamos, não vai ser eleito de jeito nenhum. Com o Lula já foi difícil. Lula versus Bolsonaro, o Lula ganhou por uma margem muito pequena, né? Bom, se o Lula concorrer, eles vamos ter que ver qual vai ser a política de desgaste. Os partidos vão sair do governo, não vão querer aprovar políticas que o governo está planejando aí para conseguir dividendos eleitorais. Vão fazer aí uma campanha de desmoralização do governo, por exemplo, está sendo formada a CPI do INSS, isso daí vai ser um show contra o governo Lula. Quer dizer, vão plantar, vai ser um terreno minado para o governo daqui até a eleição, né? Então, é possível que, principalmente se houver algumas denúncias aí muito escandalosas e tal, que o governo caia, né? Hoje, por exemplo, estava vendo que a pesquisa da Quest dá 60% de desaprovação para o Lula. Não sei se isso daí é real. Mas mostra que onde é, porque a pesquisa, na minha opinião, deve ser interpretada de duas maneiras. Ou ela é uma coisa que está acontecendo, mais ou menos, ou é uma coisa que as pessoas querem que aconteça, né? Então, muitas vezes, a pesquisa deve ser interpretada assim, é o que eles estão buscando. É você falar, o Lula está com 60% de desaprovação, que é para aumentar a desaprovação do Lula, né? O cenário não é muito otimista, né? Se o Tarcísio ganhar, isso é que a maioria das pessoas não percebe. Se o Tarcísio ganhar, vai ser um terremoto político e econômico no Brasil. Vai ser uma coisa muito, muito tipo Milei, né? Tipo Milei. Perfeito, perfeito. O pessoal que não acompanha a situação na Argentina, a situação argentina é dramática. A economia caiu lá embaixo. E é interessante porque você pega a nossa imprensa hegemônica, que faz uma comparação direta entre Milei e Tarcísio. E ele mesmo diz, né, que quer fazer a mesma política de Milei, vai privatizar tudo, vai entregar tudo, e ainda fala, né, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ainda ele coloca no mercado ali o que ele quer colocar realmente, entregar, né? Vai ser duríssimo mesmo. E muitas outras coisas. Vai ter um ataque brutal contra a aposentadoria, pode ter certeza. A política de ajuste das contas públicas vai ser brutal. Vai ser muito brutal. Você vê se o Lula está sendo obrigado a fazer inúmeros cortes aí, né, contra a população pobre, e até já começou a fazer concessões, né? Fizeram a concessão das vias fluviais aí no norte do país, do metrô e tal. O negócio, isso daí o Lula sendo pressionado a fazer uma coisa que não é a política dele. Imagina o Tarcísio fazendo a política que ele acha que é certa. Ainda mais com maioria no Congresso, esmagadora, vai ter uma maioria esmagadora no Congresso. Esse é o negócio. Enquanto o pessoal todo olha para a condenação do Bolsonaro, a burguesia está armando o seu plano, que é um plano sinistro para o Brasil. Né? Exatamente. As pessoas falam assim, mas por que vocês não comemoram aí a condenação do Bolsonaro? Porque é um negócio assim que você sabe que não é feito para o bem de ninguém. O futuro nos espera, né, Rui? Não entendi. Eu falei, né, o futuro, né, de alguma forma. Existe um futuro pela frente, né? Quer dizer, isso a gente sabe que.
recai em algum momento. Né? Eles estão fazendo um negócio muito, muito problemático, vai ser muito duro se acontecer. E eu não estou vendo o pessoal. Eu vi que o Lula fez críticas ao Tarcísio, mas precisaria denunciar o conjunto da coisa que está acontecendo. É uma operação política, né? Mas como é que ele vai denunciar se ele está apoiando a operação política que justamente leva o Tarcísio ao governo? Rui, para a gente continuar aqui com a nossa pauta, deixa eu ver se tem mais algum. A gente vai falar sobre Venezuela, mas antes a gente vai terminar sobre o Brasil e nós vamos falar sobre a hidrovia, que o governo incluiu a hidrovia do Rio Madeira num programa para concessão do Programa Nacional de Desestatização. Esse decreto foi publicado na última semana no Diário Oficial, que oficializa a intenção de transferir a gestão do trecho para iniciativa privada. É contigo. Então, isso aí mostra a dificuldade, né, da política do governo Lula. É uma privatização. Na campanha eleitoral ele falou que não ia privatizar. Essas privatizações, não têm justificativa. Elas são onerosas para o povo brasileiro, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a navegação nesse rio aí vai ficar mais cara, vai encarecer a vida do pessoal. Tudo bem. No caso do Lula, são medidas secundárias, né, que ele toma nesse sentido. Mas vai no sentido que a burguesia quer. E se o Tarcísio ganhar a eleição, a escala de privatização vai ser gigantesca. Vai privatizar até a fauna e a flora da floresta amazônica lá. Vai colocar o plano do Guedes. Lembra o Guedes quando ele falava, né? Por mim, eu venderia tudo. Passava régua, né? Não sobrava nada. Você vê por que não pode ser o Bolsonaro? Porque o Guedes não conseguiu colocar em prática esse plano. O Bolsonaro colocou obstáculos, né? Porque o Bolsonaro não é exatamente o Milei. Ele tem uma base popular, ele não pode sair por aí privatizando tudo. Ele privatizou, fez privatizações até importantes. Ele vendeu uma parte importante da Eletrobras, né? Mas ele não pode sair por aí fazendo o que está sendo planejado. E a gente não deve se confundir, não, porque Bolsonaro e Tarcísio não são a mesma coisa, não. O governo Tarcísio, se acontecer, vai ser muito pior do que o governo Bolsonaro. Muito. É. Em todos os sentidos. Até porque ele agrada o mercado, né? Aquela figura, né, é uma pessoa de extrema direita, mas dentro dos moldes do mercado financeiro, né? Aparentemente ali a extrema direita cheirosa, né? Fazendo aqui um comentário. Ele tem o essencial que o pessoal quer, que é o neoliberalismo. É o neoliberalismo. Uma política altamente destrutiva, né? Uma política muito criminosa. Desculpa, não, e coloca em prática sem nenhum pudor. Sem pudor. Não, ele é decidido. E o que acontece? Aí que você vê que as interpretações políticas são confusas. Que o pessoal fala, Bolsonaro é um grande perigo porque ele é fascista. Não, mais fascista é a política neoliberal. Perfeito. Até porque ela, né, traz para si... Não tem essa retórica bolsonarista. Mas o ataque contra as condições de vida da população é duríssimo, muito mais duro do que o que o Bolsonaro se propõe a fazer. Com certeza. Tem um superchat agradecendo aqui o camarada 17, ele fala, Rui, se o bolsonarismo é a única força popular capaz de derrotar Lula, por que você entende que a contradição principal é derrotar a aliança liberal sem voto? Não é minimizar o perigo de Bolsonaro? Bom, não sei em que sentido nós estamos minimizando o perigo. O Bolsonaro é tão perigoso que ele está indo para a cadeia nesse momento. Não está parecendo muito perigoso.
está parecendo bem pouco perigoso. Mas o resto do pessoal que está botando ele na cadeia, esse pessoal está com a faca e o queijo na mão. Eles são mais perigosos. Bolsonaro governou o Brasil, tá certo? Tirando o folclore, não foi um governo igual ao do Milei. O Tarcísio vai ser um governo muito duro contra a população brasileira. Tá? Esse perigo é que a gente não pode minimizar. O Bolsonaro está sendo esmagado lá para apoiar o Tarcísio, transferir o voto dele para o Tarcísio, em troca da anistia. É uma operação política, vamos falar que é verdade, criminosa, né? Porque estão usando meio que o Bolsonaro nesse sentido ali como, né? Porque na verdade ele deixa de ser ali a figura central para ser anistiado, né? Ou perdoado, para ser um fantoche dos interesses do establishment, né? E que efetivamente colocar o Tarcísio como esse candidato e ainda de certa forma né? Abençoado ali pelo Bolsonaro. Para o pessoal entender, a minha posição é o seguinte: eu acho que os bolsonaristas e a esquerda, petista principalmente, petista, PSOL, PCdoB, tanto uns como outros estão sendo manipulados em favor dos interesses do grande capital, associado do imperialismo. E o pessoal não vê isso daí porque a manipulação é feita, é muito bem feita. Se apresenta o Bolsonaro, grande monstro, fascista, não sei o quê, papapá, assusta todo mundo com o Bolsonaro, né? Do outro lado, você tem os identitários, que transformaram numa questão central o problema de transexuais, homossexuais, raça, etc. e tal. O bolsonarismo explora isso daí, é contra, então parece que é uma polarização real entre esquerda e direita, quando na verdade não se trata disso. Bolsonaro é um espantalho. Tá? E aí a esquerda apoia qualquer coisa contra o Bolsonaro de medo do Bolsonaro. Como o companheiro aqui falou, não estamos minimizando o perigo do Bolsonaro? Pode ser que nós estamos minimizando alguma coisa, mas se o cara perigoso tá aí para ser condenado a 30 anos de cadeia, tá, ele não é, no mínimo, ele não é um perigo muito imediato. Né? Então, o que está acontecendo? Eu acho que tanto a esquerda como a direita, a extrema-direita, estão sendo manipulados, alguns conscientemente, fazem o jogo da burguesia conscientemente, principalmente no PT. Eu acho que o pessoal está fazendo aí uma aposta curiosa, que é o seguinte: pode ser que ganhe o Tarcísio, mas se o Bolsonaro estiver fora, também pode ser que o Lula ganhe. É uma aposta besta, porque mesmo que o Lula ganhe, ele não vai governar. O Congresso vai ser mais desfavorável a ele do que agora. E com o Bolsonaro na cadeia, o STF também não vai fazer nada. O STF é uma corte muito direitista. Eles atacaram duramente os direitos dos trabalhadores, tudo. Essa semana encobre a realidade. Não, essa semana teve uma fala, né, do Gilmar Mendes falando com relação às questões de trabalho, quer dizer, a lógica de poder quer tirar direitos e vai continuar fazendo isso numa boa, né, assim, ó, não, numa boa. O STF é neoliberal também, igual o Tarcísio. Tudo está encoberto porque criaram o mito de que o STF está defendendo a democracia. Que é bobagem, porque o STF, se você não dá nem o direito da defesa de uma pessoa que está sendo julgada, conhecer os documentos dos autos, não dá para dizer que está defendendo democracia nenhuma. Virou uma coisa totalmente abstrata, totalmente imaginária, né? Aí o que acontece, né? Veja um dado da situação que eu acho que é muito importante. Vamos supor que o Lula seja o candidato, concorra com o Tarcísio, seja derrotado. Isso vai ter um efeito psicológico,
na esquerda brasileira muito profundo. Eu conheço o reflexo psicológico da esquerda. Eles vão falar assim: o povo está contra nós, está contra a esquerda, o povo ficou direitista, os evangélicos tomaram conta do país, o fascismo está se apoderando da população nacional. Vai aquela desmoralização total, quando, na verdade, não é nada disso. É uma manobra aí dos poderosos de cima, que manipulam os meios de comunicação, e eles fizeram tudo para que a coisa chegasse nesse ponto, com censura, com julgamento passando por cima do direito dos acusados, um monte de loucura. Mas eles não vão falar, não, isso aqui é mesmo, a gente fez um monte de loucura e deu tudo errado. Não. Eles vão falar, nós fizemos tudo certo, mas o povo é que é de direita, então não dá para fazer nada. Aí o Tarcísio vem com aquele rolo compressor, passa o rolo compressor em cima do pessoal, sem nenhuma resistência. Perfeitamente. Agora, Rui, vamos partir para um outro assunto importante, que é a questão da Venezuela. Perguntaram até no chat se a gente trataria, então vou só responder aqui a questão. O Daniel, né? Falei, a Venezuela e os navios americanos e a posição do Lula sobre as eleições da Venezuela e também com relação ao que está acontecendo agora. É contigo, Rui. Bom, primeiro, essa questão da posição do Lula sobre a Venezuela mostra isso que eu falei aqui, né? O jogo de equilibrismo ele não está dando muito certo. O Lula quis aparecer assim como imparcial na questão da Venezuela. E o que aconteceu? Ele se transformou num instrumento do imperialismo na agressão contra a Venezuela. E para piorar a situação, a agressão contra a Venezuela é feita pelo Trump, que ele disse que seria o grande inimigo do Trump. Então ficou tudo muito esquisito para o Lula, né? E até agora o Brasil não mudou de posição sobre a Venezuela, não reconheceu a eleição, né? E ficou como uma marca, né? Não reconheceu a eleição por quê? Que outra eleição que o Brasil não reconheceu? Né? Reconheceram tudo quanto é tipo de eleição fraudulenta aí. Por exemplo, na Bolívia acabou de haver uma eleição fraudulenta. Impediram o Evo Morales de concorrer à eleição. É uma fraude, mas ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque não é um problema de eleição. Se a eleição é boa, é ruim, é melhor, é pior. O problema é a Venezuela. O problema é que a Venezuela ela é um espinho no pé do imperialismo, né? Então o Lula ficou numa situação muito ruim com isso, muito ruim mesmo. Meio que evidenciou que a política dele é uma política que não tem um objetivo muito claro. Né? Bom, agora o imperialismo está lá nas portas da Venezuela, atacaram inclusive um barco venezuelano, né? E apesar de toda a conversa de soberania no Brasil, ninguém se propõe a se mobilizar em defesa da Venezuela. Nós, né, PCO, nós estamos chamando um ato público em São Paulo, protesto, né, não esse sábado agora, o próximo sábado, né, na Academia Paulista de Letras, ali no Largo do Arocho, de manhã, às 10 horas da manhã. Então, estamos chamando o ato. É o que, por exemplo, o PT deveria fazer, né, se fosse um partido sério aí na luta pela soberania, contra o imperialismo e tudo mais. É mais uma agressão. Nós temos a situação de Cuba, nós temos a situação do Irã, nós temos a situação em Gaza. Então, não há resistência a essa ação do imperialismo. E é impressionante uma coisa. Algumas pessoas falaram o seguinte, que com a subida do Trump, os moderados da esquerda eles iriam ficar mais radicais porque eles são contra o Trump. Não aconteceu nada. A briga foi só para defender o Alexandre de Moraes aqui, o cartão de crédito do Alexandre de Moraes. Fora isso, não tem mobilização nenhuma.
Por exemplo, o PT está chamando um ato para o dia 7 de setembro, mas não, o eixo desse ato não vai ser Venezuela, que é um assunto assim decisivo, crucial da política internacional e nacional. Né? Bom, nós vamos no ato e nós vamos defender a Venezuela no ato, lógico. O PT não vai fazer isso. Então, é uma situação muito complexa, né? Se todo o negócio no Brasil, pelo menos, gira em torno da eleição de 2026. Se isso fracassar, o desastre vai ser incomensurável. Agora, defender a Venezuela é uma questão não dá nem para descrever de tão fundamental que é. E no momento que você vê que já tem países ali, né, enfim, a Guiana ali, concordando com essa ação de Trump, que é muito perigoso, até porque eles têm uma intenção aqui na América Latina, sobretudo nos países, né, obviamente, Cuba, Venezuela, como você mesmo disse, os países né, comunistas ali para, enfim, criar também uma retórica de vitória, né, que é isso que eles querem. Agora, nós temos um outro assunto que é pesadíssimo, Rui. Extrema-direita projetada para ganhar a eleição no Reino Unido. É contigo. Antes de falar do Reino Unido, esse negócio da Venezuela não é o Trump em particular. O imperialismo está buscando aqui um conflito total. Não é o Trump. Não é que se fosse o Partido Democrata a situação estaria melhor. Eu acho que estaria até pior, para ser bem sincero. O Trump está fazendo a política que é do Partido Democrata. Não vamos nos iludir aí de que existe aí nas democracias qualquer oposição ao que está acontecendo. Bom, Reino Unido, o governo do Starmer, ele praticamente desapareceu, foi consumido pela crise. Né? Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma eleição muito polarizada. Não vai dar, aparentemente, para fazer o velho esquema, né, de passar o bastão para o Partido Conservador, porque o Partido Conservador também foi consumido pela crise. E acontece que a esquerda britânica lançou um partido com grande... Está atraindo aí uma quantidade gigantesca das bases do Partido Trabalhista. Então, o problema é esse, de derrotar a esquerda. Né? Como é que você derrota a esquerda? Com a conversa neoliberal, não vai conseguir. Vai ser necessário o que aconteceu na época do governo da Dilma, uma retórica fascista. Né? Uma política fascista, que vai ser impulsionada pelo imperialismo democrático. Você vê, em 2016, para derrubar a Dilma, eles não vieram com a retórica tradicional do PSDB. O PSDB assumiu uma retórica fascista contra a esquerda, contra o comunismo. Né? Os atos públicos estavam cheios de coisas fascistas, que era o PSDB que impulsionava. E isso daí deu lugar a um crescimento do bolsonarismo. Né? Aparentemente, eles estão se preparando para fazer a mesma coisa na Inglaterra. Agora, se eles fizerem... Tudo bem que a extrema-direita britânica é meio suspeita, né? Porque já em mais de uma oportunidade eles atuaram abertamente em favor do regime político. Então nós temos que ver. Mas essa manobra vai ter que ser por aí. Não vai ter muito para onde correr, não.
É uma situação, né, pelo menos que se mostra ali. E a Europa, né, também passando, né, a União Europeia também passando por uma situação complicada, né, o Reino Unido fora da União Europeia, mas dentro dessa relação de crise, a extrema-direita vai pulular ali de uma maneira, né, vide a Alemanha, né, o negócio está progredindo, né, Rui? É um processo ali de ascensão de uma extrema-direita cruel, né? Aí é que está, né? A extrema-direita é uma coisa muito heterogênea, né? Então é difícil dizer o que vai acontecer. Você vê, por exemplo, a extrema-direita está governando a Itália. Ninguém fala isso. A Giorgia Meloni é do PL, um partido declaradamente fascista e mussoliniano, mas ninguém fala nada, né? Então, quer dizer, essa extrema-direita, ela não vem assim com aquele... Não é o fascismo italiano na época que o Mussolini assumiu o poder, nem o nazismo na época que o Hitler assumiu o poder. É uma coisa ainda muito indefinida, né? Eu acho que ela vai acabar se definindo com o desenvolvimento da situação. Agora, o que a gente considera, normalmente o pessoal chamaria de centro, aqui no caso europeu, nós temos que colocar no centro os conservadores e a esquerda social-democrata, porque ambos são o mesmo tipo de partido. Isso daí está em abril falência, né? A AfD parece que vai ter um resultado muito bom nas eleições parciais agora. O Chega teve um bom resultado. Todos os lugares, no Japão, a extrema-direita passou de 0 para 15 deputados. E aí a esquerda, né? A esquerda fica assistindo esse espetáculo, confiando que vai derrotar a ascensão mundial do fascismo com um juiz careca como o Alexandre de Moraes. É muita fantasia para lá. É muita fantasia. Vamos ver o que vai fazer a esquerda britânica, né? A esquerda britânica já cometeu vários erros. Ela não é igual ao PT. Ela é mais radical. Ela tem mais princípios. Ela é menos, né, a favor de políticas de contemporização do que o PT. Mas eles já cometeram erros meio cabeludos. Vamos ver o que eles vão fazer, né? A importância da esquerda britânica, do Corbyn, do novo partido político, Sim. É muito grande, porque eles são muito ligados ao movimento operário, né? Vamos ver se a pressão do movimento operário leva o partido bem para a esquerda, né? Se for para adotar uma política do tipo defendemos a democracia contra o fascismo, vai fracassar. Porque se é defender isso, então deixa o Starmer, que ele defende melhor do que eles. Deixa o Macron, deixa o Merz, né? Vai fazer uma política com intermediários. Chama logo o dono da porcada, tira o porco e chama o dono da porcada. Perfeito, Rui. Não, e sem contar, né, que o que eles fizeram, né, o que virou, por exemplo, o Partido Trabalhista é desesperador, né? A forma como o Corbyn foi atacado, quer dizer, teve ali uma trajetória realmente de romper também com qualquer perspectiva mais, né, bem entre aspas, né, mais social, né? E bem entre aspas, bem entre aspas. O problema é que é preciso ter uma política independente, né? Os trabalhadores, a esquerda que se considera como parte do movimento dos trabalhadores, ela precisa ter uma política independente. Precisa rejeitar a extrema-direita, logicamente, mas isso daí é uma coisa... Não precisa de grande imaginação para rejeitar a extrema-direita, né? Mas precisa rejeitar também o imperialismo dito democrático. Precisa rejeitar os dois, né? Porque o que nós estamos vendo na Europa é que os democráticos aí, eles estão afundando. E não é que é uma questão de oportunizar, mas eles estão afundando, mas a democracia seria um valor importante. Não. É que isso não é democrático
e é uma cobertura para atacar o povo. Nós temos que defender os direitos democráticos do povo, mas não essa democracia abstrata. A democracia abstrata é uma fantasia. Eu defendo a democracia, mas o que é a democracia? Ninguém sabe o que seria. Democracia, o que é? Ter um STF que faz e desfaz, que legisla em nome do Congresso? Aí não. Negócio absurdo. Então precisa rejeitar isso, né? E o PT no Brasil, por exemplo, infelizmente, ele enveredou pela política de defender esse pessoal que está caindo. A própria social-democracia na Europa, né, faliu. Ela entrou em... Né, a social-democracia faliu. Faliu porque não tem. É uma política imperialista também. É uma democracia fechada e política de fome para os trabalhadores. Por que como é que você vai? Você vai defender isso? Não, você tem que defender uma coisa diferente. Eu acho, por exemplo, que uma esquerda séria deveria defender o socialismo. Deveria ser uma esquerda que combate o regime capitalista, portanto, o imperialismo. Agora, no Brasil, a esquerda está totalmente fora desse eixo, né, de luta contra o capitalismo. Perfeito, Rui. Vou ler aqui uns comentários, agradecendo aqui superchats. O Irlan, agradecendo aqui, falou que o Rui é o melhor analista do Brasil. O Edson Tunes, Rui, o STF desacovardou até quando? Também agradecendo o seu superchat. O Adriano Silva falou, Rui, falar sobre a mega operação contra a venda de cogumelos, sendo que não há nenhuma lei que proíba isso. Agradecendo o seu superchat também, Adriano. E a Valéria Guerra falou assim, Rui, chegou a vez do PCO na presidência? Passo para você comentar. E aí também já passo para você fazer essa chamada para amanhã. Qual é o horário da atividade de vocês com relação à Venezuela? Então, sobre o STF está totalmente acovardado, essa que é a verdade. Mas eles não vão deixar de condenar o Bolsonaro. Que é a tarefa deles. A tarefa deles é enfrentar não é defender a soberania nacional. Não vamos viver de fantasia. A tarefa deles é condenar o Bolsonaro. O STF ele é uma espécie de arma do grande capital para controlar o regime político. Precisa entender bem isso. Né? Então, o ataque do Trump fez o STF inteiro tremer, mas eles não vão deixar de condenar o Bolsonaro porque eles estão lá para isso. Depois de condenar o Bolsonaro, aí eles vão ver o que eles vão fazer. Né? O pessoal uma parte do pessoal vai sair do STF, o Barroso já falou que vai sair de medo das medidas do Trump e tudo mais. Né? Então, acho que não há mudança de conduta no STF. Com relação à situação geral, né? Bom, com relação à eleição, o PCO vai participar da eleição para divulgar o seu programa, fazer propaganda, esclarecer, na medida do possível, na medida das nossas forças, os trabalhadores e o povo brasileiro sobre o que está acontecendo. Né? Nós não temos a ideia de que nós estamos concorrendo para a eleição presidencial. Bom, com relação às atividades, aproveitar aqui o finalzinho do programa e falar uma série de coisas. Hoje à noite nós estamos fazendo um jantar no Centro Cultural Benjamin Perret, ali no centro da cidade, perto do Teatro Municipal. Né? Pelos 85 anos do assassinato de Trotsky por um agente do stalinismo. O jantar ele tem como objetivo também a arrecadação de fundos para a gente avançar na reforma do CCVP, que nós temos trabalhado lá, mas como nós temos pouco dinheiro, a reforma anda devagarinho. Né? No fim de semana, vai ter análise política da semana, como sempre, no sábado, a 13h, também no CCVP. E ainda no CCVP nós vamos dar início ao curso História do Brasil, parte 3. Né?
que essa parte 3 ela vai da proclamação da República até o final do Estado Novo, 1945. Né? É uma parte que já tem bastante relevância para a política brasileira atual. Né? Nós fizemos a primeira parte, que é Brasil Colônia, segunda parte Império, agora vamos pegar a parte da República Velha até 1945. E a quarta parte vai ser de 45 até hoje. Quem tiver interesse pode se inscrever pelo portal da unimarxista.org.br, tá? Ou pode entrar em contato aí com algum contato nosso do PCO, da imprensa e tal. E no dia 7 de setembro nós estaremos no ato, que está sendo convocado, Grito dos Excluídos, e no dia 13, né? É sábado. É 13? Sábado que vem, né? 13, Sábado 13, ato em defesa da Venezuela, contra o imperialismo. Muito bem. Olha, o site, só para quem tiver, né, é unimarxista.org.br, vou colocar aqui no link no chat, é só as pessoas entrarem aqui, olha. Aí eu coloquei no chat para quem tiver interesse. Perfeito? Muito bem. Rui, muitíssimo obrigada. Passo para você se despedir e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até sexta-feira que vem. Até mais, gente. Até logo. Vocês fiquem com a nossa programação. Até logo. Eu volto às 15 horas no Brasil agora. Até mais.